tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Hoje temos um convidado de honra aqui, o Jean, da IES Certificações, e vamos falar de certificação em método. Eu sei que é uma dúvida que muitos de vocês têm. Como certificar? Qual que é o passo a passo, o processo? Como saber se o produto exige ou não certificação? Então, acho que vai ser uma aula bem esclarecedora. Obrigada, Jean, por participar aqui dessa aula com a gente, compartilhar seu conhecimento. Seja bem-vindo. Obrigado, Betânia, pela oportunidade de participar aqui com você. E estou aqui para esclarecer as dúvidas da galera, do pessoal aqui que vai participar dessa aula. E vamos lá. Boa, se apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho quem é o Jean. Legal. Pessoal, meu nome é Giancarlo, eu sou CEO da IES Certificações, fundador, e trabalho com certificação de produtos aí vai fazer 10 anos já que eu estou nesse mercado, mais de 10 anos. E a IES é uma empresa que tem 8 anos de mercado, então a história, não vou discorrer a história da empresa, mas são muitos anos aí de assessoria e consultoria na parte de metro, na parte de Anatel, né? O nosso foco nessa aula vai ser a parte de metro, mas temos muito conhecimento na parte de certificação, conhecemos um pouco da parte do fluxo de importação, então nosso trabalho na IES é conseguir viabilizar a certificação junto com a importação para os nossos clientes, para os importadores, né? Para as empresas que pretendem importar o produto, então acho que vai muito em comum aí com o que a Betânia está oferecendo para vocês aí de solução no curso. Legal, a gente trabalha junto, né, Jean? Exato. Eu ajudando na parte de importação, você na parte de certificação, todos esses são processos que devem ser seguidos para você fazer uma importação bem sucedida, segura e com lucro, né? Senão... Exato. Na verdade, assim, nós não entendemos a parte de importação, nós não entendemos quase nada, né? Só o fluxo realmente como acontece. O nosso foco é a certificação do Inmetro. Né? Então, como fazer para viabilizar desde a ponta até o final. Então, esse é o trabalho da IES, é o foco, realmente, a raiz. Legal. Conta pra gente um pouquinho da história da IES aí. Você falou que vocês estão no mercado já há muitos anos. Legal. Bom, a IES começou em 2013, né? A ideia da IES começou em 2011, mais ou menos, ali onde eu sempre trabalhei no mercado de certificadoras, laboratórios do Inmetro, né? Na parte de ensaios de produtos infantis e produtos elétricos. E nós sempre reparamos que existia uma demanda latente ali da parte do aporte ao cliente, do suporte. Às vezes a gente observava muitos clientes, às vezes cometendo muitos erros ou prejuízo, ou fazendo a importação sem planejamento na parte técnica de certificação, que poderia economizar 10, 15, 3 mil, 2 mil reais. E aí, olhando aquilo tudo, né, eu falei, poxa, existe uma demanda ali, existe um mercado ali onde eu posso auxiliar o cliente a acelerar o processo de certificação e também ajudar ele a economizar e viabilizar mais ainda a importação dele. Então a IES foi fundada em 2013, né? Hoje nós temos aí quase 9 anos de atuação no mercado de consultoria. Iniciamos na parte de metro, também temos a divisão da parte de Anatel, na parte de certificação. E eu acho que é bem isso, né? História como todo empresário brasileiro, muita luta, muita batalha. No início sem clientes, né? Começa do zero ali, só com conhecimento técnico realmente. Ao longo dessa jornada da empresa, foi um período de muito aprendizado também para todo mundo, para toda a equipe, para mim inclusive também. E aí a gente vai adquirindo alguns conhecimentos da parte de mercado, tanto na parte de importação, conhecer um pouquinho, né, porque é necessário, qual que é a necessidade ali na importação, qual que é a necessidade da certificação, qual que é a necessidade da certificadora, a necessidade do Inmetro, a necessidade do mercado, né, em si, ali na comercialização. Então, a IES hoje ela consegue entender todas as pontas, todas as cadeias a nível de certificação do produto, né? Então, isso foi um grande aprendizado, assim, resumindo muito bem a nossa história, né? Até 2015, nós éramos uma empresa ali onde tinha 3 pessoas, né, atuando. Depois, em 2016, 2017, já tinha 8, 9 pessoas. E hoje o nosso time é composto por basicamente ali quase 50 pessoas na equipe, no time. Crescimento exponencial aí. Exatamente, provendo soluções aí pra galera que quer importar os produtos com certificação. Legal, então deixa eu ver se eu entendi. Eu, por exemplo, tenho uma empresa, trabalho no ramo, não sei, de cabelo, né? Produtos de cabelo, chapinha, secador.
e eu tenho aí uma marca consolidada no mercado e quero importar isso da China. Ok. Então eu chego para vocês e falo, eu quero um container desse produto, um container desse, e vocês me ajudam tudo de certificação, é isso? Exato, exatamente. Onde que entra a certificação, né? Então, existe ali, por exemplo, você que está assistindo essa aula, você vai ter interesse em importar algum produto. Esse produto você precisa consultar com o teu parceiro despachante, a empresa que você está trabalhando ali para viabilização a nível de custo do preço do produto. Se ele é um produto viável ou não, o que vai acontecer? Às vezes esse produto ele tem alguma barreira técnica de entrada no país. E pode ser Inmetro, pode ser Anvisa, pode ser Anatel, entre outras. A IES entra onde? Poxa, identifiquei, voltando para o teu exemplo. Eu quero trazer chapinha, secador de cabelo. Via de regra, esses produtos, a NCM ele vai apontar a certificação do Inmetro. Opa, esse produto precisa de Inmetro. A IES ela entra no circuito a partir daí. Né? Então é aí onde eu, por exemplo, no caso, você vai entrar em contato conosco através da Betânia e dos parceiros para a gente poder fazer uma cotação, né, para certificação, onde essa cotação você vai enquadrar ela ali no teu custo de viabilidade para ver se faz sentido ou não a certificação e a importação daquele produto. Entendi. Então eu quero importar um produto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir a NCM. Né? Exato. E aí o que eu faço com a NCM para eu ver se tem Inmetro ou não? Onde que eu posso consultar isso? Então, a nível de, assim, a IES ela não é especializada na parte de despacho aduaneiro, de enquadramento de NCM. Então, recomendo fortemente, a Betânia vai falar isso nas aulas, que você tenha um parceiro que seja despachante, né? E eu acredito que dentro da tua base você tenha, né, alguns parceiros. Então, qual que é o trabalho? O despachante ele vai fazer esse enquadramento técnico da NCM, né, que é a nomenclatura comum Mercosul, onde ela vai apontar ali, olha, essa NCM ela tem uma restrição ali, ela tem uma exigência do Inmetro. Na hora que der essa notificação, aí a IES vai fazer a cotação para aquele pedido, para aquela certificação, né? Existem situações, e aí é importante todo mundo saber disso, que tem alguns produtos, por exemplo, que às vezes a NCM ela não puxa nada, né? É uma importação que a nível de despacho ela é tranquila, né? Não tem nenhuma restrição, porém o produto tem Inmetro. Então a IES tem essa inteligência de identificar. Eu vou dar um exemplo aqui prático. Por exemplo, existe tapetes de atividade para criança que ele entra dentro da NCM via de regra, tá? Não posso falar categoricamente porque eu não sou especialista em NCM, tá? Mas ele entra ali na categoria de tapetes, onde a categoria de tapetes, a NCM ela não pede Inmetro. Porém, se ele é um tapete de atividades, ele é destinado para uso infantil, para o público infantil, ele precisa de Inmetro. Então, entra aquela coisa, para não deixar a galera confusa, o ideal é que se consulte ali sempre um especialista em relação ao produto. O despachante ele sempre tem um conhecimento muito vasto pelo histórico, mas, via de regra, o produto que a NCM apontou em Metro, a IES entra no fluxo, né? Quando for uma coisa muito que tenha dúvida, se for público infantil, algo elétrico e tudo, recomendo às vezes consultar por precaução. A gente consegue nortear o cliente. Legal, então a gente já chega para você com algum tipo de indicação do despachante, por exemplo, esse produto aí você vai ter que certificar. Aí é a hora da gente procurar a IES para ajudar nessa certificação, e aí vocês vão fazer todo o fluxo aí de certificação, né? Como que é as etapas, assim, de um processo de certificação em Inmetro? Bom, legal. Como funciona a certificação do Inmetro? Vamos lá, você passou por essas etapas, identificou que o produto precisa de Inmetro, tem que certificar, entramos no circuito para passar uma cotação. Ok. O que acontece? A certificação hoje, ela tem, eu vou explicar de maneira macro, né? Porque você tem, o Inmetro ele tem várias portarias e várias legislações, então não faz sentido a gente escorrer todas aqui, mas a gente vai, na IES vai enquadrar isso na legislação pertinente e a gente vai seguir uma regra. Qual que é o protocolo padrão da maioria das portarias, tá? Você vai fazer ali, você vai ter a parte documental, vai ter a parte de testes no produto, vai ter a parte de auditoria na fábrica, vai fazer, depois de tudo isso feito, essa parte, fez ensaios, fez a auditoria na fábrica, avaliação documental, faz-se uma análise geral desses documentos. Estando apto o produto a ser certificado, a certificadora vai lá e emite um certificado dizendo, olha, esses produtos que você declarou aqui para certificar estão aptos e você agora tem o certificado do Inmetro que vai ser lançado numa base de dados do Inmetro, e você vai ter as orientações ali de poder usar o selo, toda a orientação de rotulagem e tudo mais,
para você poder trazer o produto, tá? Eu estou sintetizando bastante a parte da certificação, mas aí, se você quiser pegar algum caso pontual, por exemplo, você quer falar, posso falar um pouquinho da chapinha, como seria o caso? Legal. Tá. Bom, vamos lá. Vamos colocar aqui um exemplo prático se você estiver trazendo uma chapinha de cabelo, um secador, por exemplo. Eu vou falar do secador, que eu acho que é bacana, que entra 2 portarias, que é engraçado isso. Então, por exemplo, o secador de cabelo, ele possui a portaria 371 do Inmetro, que é de eletrodomésticos similares, e ele possui também a portaria do Inmetro também, que é da parte de selo ruído. Então, ou seja, um produto só, ele tem 2 certificações a serem seguidas. E uma vai pelo Inmetro 100%, outra vai pelo Inmetro e depois é submetida para o IBAMA, que é aquele selinho do ruído. Então, é engraçado, né? Então, quando a gente fala de Inmetro, você tem várias nuances, Muito né? amplo, Então, né? depois a gente discorre outros exemplos diferentes. Então, assim, qual que é o fluxo? Então, ali a certificação, nós iríamos fazer ali, via de regra, para certificar um secador de cabelo, o que viabiliza mais é o sistema 5, que é a avaliação de fábrica, que o certificado ele tem emissão de validade de 3 anos e renovações anuais. Que se você não faz a renovação anual, o certificado é cancelado, tá? Então, o que acontece? Ali nesse processo, o que vai acontecer? Documentação técnica, dados da fábrica, dados do produto, todas as informações ali de engenharia do produto, vice explodida, certificado do cabo, sabe? Tem várias documentações, isso a gente explica tudo, elenca tudo isso para a galera também, né? Aí pode fornecer isso aí no material também do curso. E você vai nutrir a gente dessas informações. Se você não conseguir pegar essas informações com o fabricante, nós podemos fazer essa intervenção com você junto ao fabricante, isso não tem problema, para facilitar o trabalho. Mas tem que ter em vista o seguinte: quando você vai comprar um produto desse, você já tem que ter um certo relacionamento ou com o intermediador da compra, ele tem uma barganha muito forte, ou com a própria fábrica, porque às vezes a fábrica fica com certo receio, né? Ah, mas eu vou passar toda a minha documentação de engenharia do produto, o meu projeto e tal. Existe essa barreira. Então, na importação que exige certificação, isso é uma coisa que é importante ser ressaltado, tá? Beleza. Essa é a parte documental. Nutriu a gente dessas informações da parte documental, né? Você vai lá, seja com a gente ou seja com uma certificadora direta, tá, Betânia? Eu acho que é importante, né? Que o cliente tem a opção de contar ali com um despachante ou ele tem a opção de fazer diretamente com a certificadora, que é como se, vamos trazer para analogia do mundo real, ou faz com o despachante do Detran, ou você faz direto com o Detran, né? Então, no trio dessas informações, vai ser formada as famílias de produto, né? Ali, e a certificadora vai apontar, olha, esses produtos aqui eu preciso de tantas quantidades, esse aqui, para fazer os ensaios. Beleza. Vai ser feita uma coleta desses produtos na China durante a auditoria de fábrica, né? Vai fazer uma auditoria de fábrica. Como funciona a auditoria de fábrica? É simples, tá? A fábrica ali, ela tem que atender alguns requisitos da ISO 9001. Aí o pessoal fala, a fábrica precisa ter ISO 9001? Não precisa ter ISO 9001. O que ela precisa é atender alguns requisitos da ISO 9001. Então, a grande maioria vamos colocar exemplo prático aqui, que é importante. A fábrica tem que ter minimamente um controle do que entra e do que sai, registros do projeto, né? Então, tem alguns requisitos que estão na portaria lá, mas ela vai ter que atender alguns. Óbvio, se a fábrica já tiver ISO 9001, isso é um belo indicador para o importador que a chance dele não ter dor de cabeça no processo de certificação é muito menor. Porque é uma fábrica já mais organizada, maior, então ele acaba... É menos um problema, menos uma dor de cabeça ali, Sim. Tá? Faz auditoria na fábrica, faz a coleta desses produtos na fábrica e aí depois os produtos vão para os ensaios, né? Os ensaios num secador de cabelo, ele pode ser feito na China ou ele pode ser feito no Brasil. Como recomendação a nível operacional, sempre recomendo que faça no Brasil, né? Porque acaba sendo mais barato hoje em dia, né? E mais rápido, né? Antigamente, a gente está falando aqui em 2021, mas antigamente em 2013, 2014, era mais viável fazer na China os ensaios, que acabava sendo mais rápido. Mas hoje em dia, justifica fazer no Brasil, tá? Beleza. Feitos os ensaios,
Fez auditoria, documentação tá tudo bonitinho? Certificado no Inmetro, parabéns, você vai poder comercializar seu produto. Detalhe, rotulagem do produto. Então, hoje, na estrutura da IES, nós orientamos o cliente até a rotulagem com as informações do Inmetro, tudo bonitinho, todas as exigências técnicas da portaria e do Código de Defesa do Consumidor. Então, é outro detalhe que é muito importante. Então, assim, além de você ter que se preocupar com o Inmetro, você tem que se preocupar com o Código de Defesa do Consumidor, que ali ele dá vários preceitos e em algumas situações ele acaba sendo genérico, que você tem que cercar o seu produto ali dos riscos, né? Então, eu vou dar exemplos aqui, bobos. Produto não perecível. Você fala assim, poxa, mas é óbvio que um secador de cabelo não é um produto perecível, né? Mas se você não tiver essa informação, você corre o risco de ser multado. Engraçado, né? Muitas exigências, então é importante ter parceiros aí para ajudar, porque depois quando vem multa, aí destruição é pior, né? Exato. Então, é sempre um trabalho que é importante, independente de, né, Betânia, eu acho que é importante, a gente tá aqui de peito aberto, né? Quem sabe não tem medo de ensinar. Então, é muito importante, independente de ser com a IES ou ser com alguma certificadora, que você se atente a todos esses detalhes a nível de processo. Porque, beleza, certificou pelo Inmetro, show de bola. Se você traz um produto e a tua rotulagem ele não tem informações, por exemplo, a informação de saque, o consumidor ele não consegue achar a empresa que importou para tirar dúvidas ou uma eventual reclamação, isso pode gerar uma dúvida, uma reclamação, um processo, uma denúncia, enfim, você tem algumas consequências. E aí, beleza, fez a certificação, o primeiro bloco da certificação do Inmetro, do secador de cabelo. Agora vamos para a segunda certificação, que ela pode, que ela não vai conseguir correr em paralelo, porque não dá. Aí depois você tem que fazer o selo ruído, né? E o que é o selo ruído? Processo muito parecido, né? Só que ele não vai envolver auditoria, vai envolver parte documental, né? Que vai ser nutrida ali com aquela primeira fase da certificação do Inmetro, beleza? Ensaios a nível de ruído para ver se está dentro do permitido ou não. E depois disso, você tem que fazer um registro no IBAMA. Então... Isso é Brasil, hein? Eita, maravilha, né? Então, assim, essa portaria do selo ruído, ela cabe ali para liquidificador também, aspirador de pó. E ela deixa ali um aspecto um pouco genérico a nível dos produtos que poderiam ser enquadrados, mas depois eu pego exatamente ali o elenco, o número da portaria, porque são tantas portarias na cabeça, mas ela dá algumas classes de produtos que via de regra é liquidificador, secador de cabelo, né, aspirador de pó, secador de mão, por exemplo, tem alguns produtos que sabe? Faz barulho aí. Exato, então assim, via de regra, aquele produto faz barulho, que vai ser usado dentro do ambiente doméstico ali, ele vai se atenta que pode ser que ele tenha um selo ruído, né? Legal, eu fiz algumas anotações aqui que eu vou aprendendo anotando, Você viu, né? Então, as etapas são, primeiro, documentação, depois a gente faz auditoria, tem a coleta de amostras, ensaio, e aí já tira o certificado. E é importante não só ter o certificado, mas como ter os selos, né? Provando que o produto tem certificado e com todas as exigências aí da legislação. Exato. E por exemplo, aparelhos eletrodomésticos, você tem que tomar cuidado que a rotulagem do produto, ele não é só na caixa do produto, ele tem marcação interna, né? A identificação do produto. Então, a grande maioria, por exemplo, se você for ir na tua casa, por exemplo, pegar um liquidificador, sei lá, pegar uma chapinha de cabelo, você vai ver que ele tem uma etiquetinha que tem o logo do Inmetro, que tem algumas simbologias ali de classe do produto, de voltagem, né? Então, às vezes, quem nunca queimou um aparelho doméstico dentro de casa, e aí você fica pé da vida, eu já fiz isso algumas vezes, tá? E aí, quando você vai olhar, tá lá a danada da etiqueta, 127 volts. Acontece, viu, galera? Só que, na grande maioria, quando importado de maneira certinha e correta, o produto vai estar lá com a etiquetinha marcando, né, identificando que é um produto ou ele é bivolt, né? Ou ele é 127 ou ele é 220, tá? Legal. E, Jean, assim, quais são os produtos que você vê assim, que o pessoal mais procura, que querem importar da China e que exigem Inmetro, assim? Ok. Mais populares. Beleza. Bom, os produtos que a gente observa que a galera mais procura para trazer, que tem Inmetro, são os eletrodomésticos em geral, né?
E aí a gente entra no secador de cabelo, na chapinha. Por exemplo, só dar um insight, por exemplo, a chapinha ela já não entraria um selo ruído. Então ela é um processo um pouco mais curto, tá? Então tiraria essa parte do selo ruído. Então, esses tipos de produtos, às vezes o pessoal procura muito. Brinquedo é muito procurado para trazer também, a galera procura bastante. Lâmpadas LED, não é um processo que a gente tem na IES lá, muita especialidade, né? A gente até atende alguns clientes, mas eu prefiro indicar alguns parceiros que trabalham com esse tipo de produto, que é um processo um pouco mais moroso, né? Um processo de quase 4 ou 5 meses para execução. Então, assim, via de regra, a classe de eletrodomésticos, a classe de brinquedos, a classe de panelas metálicas, o pessoal procura bastante para fazer importação. Artigos escolares, placas solares, também a galera traz muito, né? Tem essa grande tendência aí das residências, das empresas usarem energia solar também. Então são produtos que a galera... Coisa de bike também, né? Moto, não tem também alguns? Tem também. O mercado de ciclismo está crescendo muito no país. Então, componentes de bike. Então tem uma situação bacana aí para quem vai importar. Então, quando a bike ela é de uso adulto e ela já vem montada, ela não precisa de metro, né? Se é uma bike de uso infantil, e aí ali a gente vai fazer a metrificação com base na altura do selim, lá a gente vai pegar quantos milímetros tem de altura e tudo mais, ela entraria com certificação de metro para bicicleta de uso infantil, né? Se o cara tá trazendo uma bicicleta que ela não entra no uso infantil, só que ela é menor e é destinada para criança, ela pode entrar como brinquedo. Então, para você ver as nuances. Agora, na parte de bike, o que tem certificação? Componentes de bicicleta de uso adulto, né? Que aí entra o pedal, entra o pé de vela, entra o guidão, entra o cabo de aço que é usado para frenagem. Tem alguns componentes ali, o garfo, o quadro, e ali você tem algumas questões técnicas para dizer se precisa ou não, que é algumas medidas ali. É estranho isso, porque a bike inteira não vai precisar o pedal ser certificado, mas se eu comprar só o pedal tem que ser. É uma loucura, Betânia. Tem uma explicação para isso? Olha, é uma pergunta interessantíssima, viu? É engraçado, mas assim, gente, é muito complicado falar, tentar buscar uma lógica em algumas coisas que não tem muita explicação, porque não faz sentido. Eu concordo com você e às vezes é a indignação de alguns clientes ou de alguns importadores. Poxa, então se eu trouxer a bicicleta montada e trouxer todos esses componentes, sei lá, uma porcaria, vai passar, e se eu trouxer só as partes, vai enroscar porque precisa de metro. Infelizmente essa é a verdade, tá? Então estamos dentro de uma aula, né? Então isso aqui vai ficar dentro aí dos seus conteúdos. Então infelizmente essa é a verdade, não tem muito sentido, sabe? Não tem o menor sentido. Mas vamos tentar, sei lá, trazer uma linha lógica aí. Tem a questão da NCM, também a bike, salvo engano, a bike completa ela entra em outra NCM, tá? Mas a nível de segurança, a nível de processo, é meio maluco o negócio, porque em tese precisaria, né? Então hoje, por exemplo, se o cara traz uma moto totalmente montada e ela tem lá corrente, coroa e pinhão, que é usado para fazer o tracionamento, né, que entraria na portaria de kit de transmissão de motocicleta, e o escapamento também entra nessa portaria, ele não vai precisar de certificar nada, né? Agora, se ele traz só o kit de relação ou o escapamento, aí ele precisa certificar. Entendi. Faz parte. Entendeu, mais ou menos, né? Eu queria te perguntar, essa é uma curiosidade minha, né? Que o pessoal pergunta muito de material escolar, e pelo que eu entendo, acho que é material de escolar e de escritório, né? Isso. Tem exigência. Então, assim, eu vejo que agora tá na moda, o pessoal gosta muito de trabalhar com papelaria, coisas assim, mais diferentes, plena. Então, não é um material de escritório, eu acho, né? Exato. Caneta colorida, pra quem gosta de escrever, caligrafia. Como é que fica o enquadramento desses produtos assim? Legal. Bom, são produtos bem requisitados, tá? Também. Artigos escolares ou produtos similares ao uso deste, tá? O que acontece? Quando o produto ele tem uma destinação para uso adulto, ele não precisa de certificação do Inmetro. Aí você fala assim, poxa, então quer dizer que se eu trouxer uma caneta, não precisa de Inmetro. Calma, não é bem assim. Então, dentro da portaria de artigos escolares, que é a 481, você vai ter algumas regrinhas ali para dizer se o produto ele se enquadra ali ou não,
E tem outro ponto que é muito importante, que é a destinação final que o importador está trazendo aquele produto. Então, por exemplo, uma caneta que é para ser vendido, sei lá, na Vivara, como uma joia, nem sei se a Vivara vende caneta, tá? Mas, por exemplo, aquela caneta ela não precisa passar por uma certificação porque ela claramente é para uso adulto, ela tem uma destinação diferente. Agora, se é uma caneta trivial que vai ser vendida ali numa loja onde vende artigos escolares para papelaria e tudo mais, aí precisa ser analisado. Então uma BIC dessa tem que ter, mesmo tem que não for para criança. A BIC certifica as canetas, a grande maioria das canetas que precisam ser certificadas. Então, dentro das legislações do Inmetro, elas têm algumas coisas que ficam muito dúbias, tá? Tem algumas coisas que elas são categóricas, então, por exemplo, quando a gente fala de uma caneta de marca-texto, quando ela tem a marcação definitiva, ela tá lá bem claro escrito que não precisa de metro. Quando a gente fala de um grampeador, não precisa de metro, que é uma destinação de escritório e tudo mais. Agora, tem alguns produtos, a caneta é um caso clássico, ela entra numa zona cinzenta, que a gente chama, onde, precisa ser verificado. Você vai precisar, porque às vezes o despachante vai falar, beleza, é uma caneta de valor agregado alto, que normalmente já não entraria como escolar. É uma caneta de, sei lá, de R$80, né? Só que ali, o que acontece? Quando ele puxa a NCM, ela puxa o Inmetro. Peraí, deixa eu ver se precisa. Aí, o que vai acontecer? Via de regra, você vai precisar ter um especialista, uma certificadora que entenda, ou uma consultoria que entenda, que para te falar, cara, isso aqui precisa ou não precisa de metro, entendeu? Via de regra, um importador que ele não é focado na área regulatória, ele não vai conseguir identificar. Agora tem o caso, por exemplo, vamos trazer uma caneta desses mesmos R$70 no mercado final, só que essa caneta ela tem todo um apelo infantil. Porque ela foi projetada para classe A+, AA, AB. Ela vai precisar passar pelo Inmetro. Entendeu? Então, precisa ser feita uma análise ali mais apurada e, às vezes, contar com um parceiro que entenda, que tenha know-how de certificação. Não é uma ciência exata, né? Precisa de também e muito conhecimento técnico, né? Exato. Qual que é a vantagem, né, Betânia? Qual que é a situação? Por exemplo, na IES. Como nós temos um histórico muito grande de consultas, de clientes que têm 5, 6 mil itens de linha, e aí quando a gente fala de diversas coisas, acaba nos dando a vantagem de bater o olho e falar, isso aqui precisa, isso aqui não precisa. A experiência do dia a dia, né? A prática. Exato, mas é importante, quem está assistindo aqui, ter uma ciência que tem que tomar um certo cuidado. Quando você está falando de um produto que ele é um produto que vai na rede elétrica. Fica alerta. Ele é um produto para o público infantil. Fica alerta. Então, é um produto, um pneu, que envolve, sei lá, a segurança de um carro, de uma moto. Fica alerta. Então, tem algumas coisas que você tem que tomar um certo cuidado, né? Tá. E assim, que muita gente me pergunta, né, nessa questão de papelaria, esse pessoal que traz essas canetas, pessoal que gosta de fazer lettering, né, que chama de escrever, assim, sabe, tipo um hobby da pessoa é usar as canetas. Vocês já trabalharam com esse tipo de produto? Canetas artísticas, assim, né, aquelas coisas assim. Sim. Pra quem tá querendo, sabe, esse pessoal que tem Sim. esse hobby de comprar canetas coloridas, cadernos diferentes. Perfeito. Né? O caderno em si, ele não tem certificação do Inmetro, e a caneta nesse estilo, por exemplo, se ele é para um uso ali profissional ou fins artísticos e destinado para o público adulto, ela via de regra ela não precisa de certificação, tá? Então acaba entrando nisso. Então vamos supor, o cara ele pinta, faz pintura com canetas profissionais, aquelas não sei nem se existe esse tipo de caneta, mas esse tipo de caneta, via de regra, ela não vai precisar de certificação. Bacana. Tá. Então, conhecimento ajuda muito, né? Porque às vezes a gente acha que precisa e não precisa, ou acha que não precisa e precisa, então buscar mesmo consultoria especializada ajuda demais, né? Ajuda demais, né? E o Inmetro, ele tem muito essa questão da zona cinzenta. Ontem mesmo na empresa nós tivemos uma discussão acerca de produtos para uso em água, né? Que são as boias de braço inflável, a boiazinha que a criança senta e tudo, de falar, isso aqui é brinquedo ou não? Porque teve uma atualização agora recentemente na portaria, onde ele fala ali de brinquedos infláveis, porém ele me dá uma outra situação, onde ele fala de brinquedos para uso em água.
Então, de um lado ele coloca muito genérico, do outro ele chega muito próximo, porém, o que é o certo e o que é o errado, o que precisa ou não precisa, entendeu? Porque, às vezes, o mercado de importação, de certificação, a nível de fiscalização na ponta final, ele vai se balizar no quê? Opa, porque, infelizmente, às vezes os fiscais eles não têm um conhecimento tão apurado do que precisa, do que não precisa. E aí, o que acontece na prática? Chega lá no mercado, você tem os produtos infláveis. Você vai olhar ali, sei lá, tem um produto que tem 1 metro e outro que não tem 1 metro. O que vai acontecer na prática? Via de regra, esse fiscal, ele vai, opa, esse produto tem 1 metro, esse não tem, logo o que não tem está errado. Só que às vezes esse cara que tem tá errado e o outro tá certo, entende a confusão? Então, tem muito esse jogo do enquadramento técnico na parte de certificação. Isso é um detalhe que a galera precisa ficar de olho. Legal. E quando você estava falando das etapas, você falou da questão dos sistemas, né? Quais que seriam esses sistemas na certificação? Legal. Existem alguns modelos de certificação a serem seguidos, né? O principal, no grosso dos produtos, é o modelo 5, né? Onde você faz a certificação e ela vale por um período. Onde a nível de construção de custo para o importador, dependendo do tipo de importador que ele for, é mais interessante. Por quê? Eu quero montar uma linha de produtos para beleza, que são produtos eletrodomésticos, secador, chapinha, alisador de cabelo, babyliss, exato. Vou trazer esses produtos, vai ser a minha linha, vai ser meu core do meu negócio, ok. O que vai acontecer ali? Ele vai ter um certificado válido por um período, onde ele pagou um valor, por exemplo, pagou 30 mil reais nesse certificado para essas classes de produtos. Ele vai ter esse certificado válido e no decorrer das importações ele vai diluindo esse custo, tá? Então, essa é a modalidade que se torna mais viável financeiramente, que é a certificação de fábrica. Existe também o modelo 7, né? Que hoje ele é chamado da certificação de lote, né? Ele é mais conhecido por esse termo. Que é a certificação que você faz lote a lote. Então, eu vou trazer um container, eu certifico esse container. Meu certificado vale para esse container. Então, a cada novo container que você vai trazendo, você certifica o lote. Para a classe de produtos eletrodomésticos, acaba não sendo viável, porque o número de ensaios a serem executados ele é muito alto. Então, o preço da certificação ele vai lá para cima, né? Hoje em dia, por exemplo, para alguns produtos, artigos escolares, brinquedos, dependendo da situação, acaba valendo a pena. Mas precisa ser olhado caso a caso. Teve uma mudança aí em relação a essa questão de certificação de lote, né? Que antes o pessoal conseguia fazer por um preço melhor e depois mudou, tem que fazer depois que o produto chega, e aí fica na armazenagem, não é? Isso aconteceu recentemente na portaria de brinquedos, ou seja, a portaria de brinquedos mudou, só que as demais ainda continuam mais ou menos a mesma regra delas mesmo, né? Cada uma é isolada uma da outra. Então, o que acontece? Hoje, a partir do próximo ano, que será 2022, a certificação de lote de brinquedo, ela vai ter que ser feita a coleta, né? O produto vai chegar no porto, vai ficar ali na zona alfandegária, vai ter que ser feita a coleta ali, né? O processo ele vai se discorrer dali, testes, enfim, documentação. A auditoria não precisa nesse caso, né? Isento de auditoria. Produto passou, tá tudo bonitinho, aprovou, emite-se o certificado do Inmetro. O certificado do Inmetro ele vai subir para o sistema do Inmetro para ser efetuado um registro do objeto. Esse registro ele demora cerca ali, mais ou menos, hoje está mais rápido, mas demora cerca de 30 dias. Isso, né? A carga no porto. Isso a carga no porto. Tá louco. A Demurge batendo solto lá, legal, né? Então, assim, e aí, ok, saiu o registro, você ainda vai pegar essa documentação, vai dar entrada na LI, vai demorar ali mais ou menos uns 10, 15 dias, a média, e vai liberar a tua mercadoria. Ou seja, esse processo vai demorar ali quase 60 dias pelo sistema 7 no brinquedo, né? No brinquedo. Então, o que acaba acontecendo? Hoje em dia, vai acabar inviabilizando o sistema 7 no brinquedo, onde as empresas que importam brinquedos, eles vão ter que se condicionar a trabalhar através do sistema 5, que é fazer auditoria na fábrica, fazer tudo antes, né, para já chegar tudo certinho. Antigamente tinha, às vezes, como você fazer a coleta no container lá na China,
e aí submeter os ensaios lá, ou pegar as amostras e enviar para o Brasil e submeter para os testes aqui. Existia essa possibilidade. Só que hoje, infelizmente, não é mais possível. Isso aí eu já entendo que, assim, pela lógica faz sentido, né? Porque se você tira a amostra lá na China, pode ser que o que veio é outra produção, né? Então, assim, questão do risco, acho que... É que, na verdade, você tem que seguir... qual que é a linha lógica que o pessoal segue? Você faz a amostragem na China no ato do estufamento do container. Com lacre e tudo mais. Então, essa é a premissa. Ah, não pode ser qualquer amostra da fábrica. Tem que ser assim, ó, tem que tirar do container ali, fechou o container, ele vem e já... Container, no ato da lacração do container, retira as amostras, lacrou ali. Essas amostras... ou elas serão ali ensaiadas num laboratório acreditado pelo Inmetro na China, ou o importador ele pode submeter essas amostras para o Brasil e efetuar os ensaios aqui. Entendi. E aí tinha aí uns 40, 50 dias que ela ficaria até chegar, que é o tempo da certificação. Exato, que é o deadline ali de fazer os testes, deu tudo certinho, emite o certificado, e aí não tinha etapa do registro, né? Então ali, a partir do ato do certificado, saiu 2, 3 dias, está no sistema do Inmetro, o despachante lança ali para deferimento. Quando a mercadoria chegava, já estava tudo bonitinho. Entendi. Agora acrescentaram mais uma etapa, essa do registro que não tinha. Não tinha, exatamente. Então foi acrescentada. Entendi. E sobre essa questão do número de amostras, né? Como que é definido isso para o sistema 5 e para o 7? Quantas amostras precisa testar, precisa enviar? Perfeito, legal. O que acontece? Existe não vou entrar em nuances da 5426 com a norma de amostragem, mas qual que é o conceito do Inmetro? Se eu fui na fábrica auditar, eu avaliei o processo produtivo, logo eu preciso executar menos ensaios porque eu já validei a cadeia produtiva. Quando eu não passei por esse processo da cadeia produtiva, lá, aqui a auditoria, eu preciso submeter um maior número de produtos para o ensaio para que eu consiga ter amostrar uma porcentagem maior daquele lote, né, coletado de maneira aleatória. Então, assim, é mais ou menos aí que você me fala, qual que é a quantidade? Aí depende do produto e depende da portaria. Então, por exemplo, via de regra, brinquedo. Dependendo de quantos pais de família tiver, vai ser 60 peças, 80 peças. Se tiver biológico, pode ser que seja mais. Biológico? Que são ensaios para ver a parte, vamos supor, produto que contenha pasta, pó, líquido ou gel, eles são submetidos a um outro tipo de ensaio, que são ensaios ali para avaliar se ele vai causar alguma irritação, alergia. Contato com a pele. Exato, muito parecido com a parte de cosméticos. Nossa. Entendeu? Então, é outra parte do negócio. Que aí tem que ser avaliado também, porque isso pode impactar no tempo da certificação. Isso é importante. Para brinquedo, tá? Entendi. Brinquedo, escolar. Entendi. Então, de acordo com qual produto você está importando, vamos supor, se é caneta ou se é, sei lá, bola para criança, por ser em produtos diferentes, o número da amostra também é diferente. Isso tem variação, tá? O modelo de certificação, ele define essa variação de quantidade. A classe do produto, ela também define, porque ali você tem a aplicação de ensaios, né? Então, ela varia bastante. Então, por exemplo, a gente já fez casos de lotes de eletrodoméstico, por exemplo, de ferro de solda. O cara estava trazendo um container que tem, sei lá, 40 mil peças. E ali você vai coletar 800 peças, um exemplo, tá? Não lembro de números exatos. Então, ou seja, caramba, são, sei lá, 800 unidades de produto. É muita coisa, entendeu? Então, às vezes, dependendo do tipo de produto que está sendo submetido à certificação, o número de amostras ali, ele, sei lá, representa ali 10, 15 vezes o preço da certificação. É maluco. E entendi. Como que eu vou, por exemplo, suponha que eu quero importar, igual a gente estava falando, secador de cabelo. Onde eu vou para descobrir qual o número de amostras precisa fazer? Tem alguma forma ou seria através da consultoria mesmo? Você pode consultar nós, né, na IES, a gente pode passar esse panorama tranquilamente, ou se você não for fazer diretamente com a certificadora, você pode consultar a certificadora e ela vai ter que te passar, olha, vai ser coletado X amostras para execução da certificação. Ela tem que te apontar isso, até para você poder dimensionar o preço, né, da certificação, o custo efetivo, né? Você precisa comprar o produto, né, que depois não volta para você, né, esse produto. Porque o que acontece, qual que é o jogo do cálculo, dependendo se for lote, por exemplo. Dentro do lote tem 10 mil peças, se ele for coletado ali 100 peças, vai ser daquele lote. Você não vai jogar ali 10.100 peças.
entendeu? Você vai ter as 10 mil peças compradas e vai ser coletada ali, entendeu? Então, até na questão da base do custo, da viabilidade do projeto, da precificação do produto, a certificação do Inmetro, ela se faz necessário para o cliente saber, opa, eu vou vender esse produto no final por tanto. Entendi. E depois que testou, tem como pegar esse produto de volta se a certificação for o ensaio for no Brasil? Existe a possibilidade de pegar de volta. A grande maioria dos ensaios nos produtos, eles são destrutivos, né? Então, por exemplo, onde faz sentido você retirar o produto? Às vezes, se é um produto eletrodoméstico de alto valor agregado, você consegue retirar. E aí, se você for montar uma espécie de estrutura para que também é um dos requisitos da portaria 371 de eletrodomésticos, montar a estrutura para fazer a assistência técnica, né, dos produtos, você pode coletar esses produtos e utilizar na tua estrutura de assistência técnica para às vezes fazer uma substituição e tudo. É possível, bacana. A retirada é de total direito do cliente fazer isso, tá? Bacana. E de todos esses serviços aí, né, de certificação, onde que você vê que a maior dificuldade do pessoal aí na implantação de toda a certificação, de implementação? De processo, né? Você fala. Olha, o que eu observo hoje, né? Com base nos clientes. O primeiro ponto é a questão do cliente. Às vezes ele quer trazer um produto que tem metro, só que às vezes ele quer trazer uma quantidade pequena. E aí quando ele se depara com o custo da certificação, ele fala, cara, isso não faz sentido, porque vou investir 50 mil reais de mercadoria, com desembaraço, com tudo, e a certificação está saindo 15 mil. Então, isso é um entrave, é uma barreira de entrada, às vezes, para o pessoal. E para você explicar isso para a galera é complicado. Então, o Inmetro, ele tem ali uma situação onde o projeto do cara ele tem que viabilizar com a quantidade, né? Então, esse é o maior entrave que eu observo hoje que a galera tem, sabe? De, às vezes, querer trazer um produto, um brinquedo, só que ele quer trazer uma quantidade pequena e quando ele fala, beleza, eu vou gastar 20 mil de certificação de produto, de importação, só que vai investir 5 mil de certificação. Entendi. Acaba não fazendo muito sentido. Esse é o tema, é o ponto-chave ali pro cliente. Aí, óbvio, você entra em outros agravantes, que é a questão de documentação para alguns produtos, que às vezes a fábrica não fornece porque é um cliente que não tem uma negociação tão forte com a fábrica, documentação técnica, né? Ou às vezes a disponibilidade da coleta, da amostra, isso também às vezes é um agravante, né? Ou também tem outro ponto que é o tempo de espera da certificação, que a galera não quer esperar, porque a certificação é uma barreira técnica, é uma coisa burocrática e às vezes ela demora, né? Porque você tem uma cronologia de processo, um time que tem que ser respeitado. Então, são, assim, Betânia, custos, tempo e essa parte também de conhecimento técnico e de pegar o conhecimento da fábrica, né? Isso. Exato. Nós acabamos, assim, contribuindo bastante para encurtar esse caminho junto com o cliente em auxiliar ele em todas as etapas, né? Porque, às vezes, é uma posição onde a certificadora não consegue auxiliar, até por questões do Inmetro mesmo, né? Que é imposto ali, até por questões de conflito de interesse. A IES consegue fazer essa triangulação, né, entre as partes, mas eu acho que a questão do tempo da certificação, alguns clientes eles se assustam, né? Porque você vai falar assim, eu vou importar brinquedo e agora a gente vai entrar na modalidade nova que é por fábrica. E aí quando você fala pro cara que ele vai ter que esperar pelo menos aí 35 dias para ele ter o selo do Inmetro com todas as informações, para ele poder trazer já bonitinho, ele fala, opa, peraí, eu vou comprar, eu não posso produzir porque precisa certificar, e aí eu vou ter que esperar. Quando o cara vai olhar, aquela cronologia que a gente comentou de 90 dias, ela vira às vezes 120 dias. Entende? Então esse é o ponto. Então todo tipo de produto que ele requer uma certificação, eu recomendo que você, além de você ter a antecipação do teu trabalho de importação, de viabilidade, você coloque aí pelo menos mais 20, 30 dias a mais para você fazer o processo do Inmetro. É importante. Então, esse é o tempo. Quanto tempo demora aí um certificado do Inmetro? Pensando que eu quero tirar aí para o meu produto. Tipo, o secador mesmo, ou a chapinha. Vamos falar assim, vou falar em termos gerais, tá? A média geral é 60 dias. Vou colocar uma média geral. São 2 meses praticamente ali
de execução. Ah, é muito tempo. Cara, dependendo do produto, do brinquedo, enfim, da classe de produtos, você pode demorar um mês para fazer. Dependendo do tipo de eletrodoméstico, se às vezes for uma pistola de cola quente, dependendo da estrutura processual que você tiver ali, você vai matar o processo em 30 dias, rapidinho. Para nós, da área de certificação, é rápido, tá? Então, assim, mas tem produtos que se ele envolver, sei lá, ensaios biológicos, um produto que ele contém ali, sei lá, vamos dar um exemplo de um artigo escolar, um corretivo líquido, que ele precisa passar por ensaios biológicos. Cara, só os ensaios desse produto ele vai demorar 3 meses. Eita. Entendeu? Então, é um produto que você vai demorar 4. Então, para Inmetro ou qualquer tipo de certificação, não existe uma conta exata, né? 60 é a média aí. 60 é a média. Você pode ter produtos aí, classes de produtos vão demorar até 120 dias, enfim. E também depende, assim, seu tempo, considerando que você vai conseguir as informações. Ah, precisa da vista explodida, toma aqui. Precisa da amostra, toma aqui. Precisa fazer o ensaio, pode vir. Né? Também você tem que ter toda a estrutura pronta para receber para cumprir os requisitos, né? Senão demora mais ainda, né? Perfeitamente. Galera, e tem esse outro ponto também. Nós estamos falando aqui de um cenário perfeito, né? Num fluxo ideal. Mas, óbvio, poxa, fabricante não quer ajudar. Não tem amostra produzida na fábrica para ser coletado no dia da vistoria, né? Sei lá, tem N coisas, não tem a documentação. Cara, seu processo pode demorar até 1 ano, 2. E aí, agora eu fico com uma dúvida, né? Então, o fabricante não quer te ajudar. E aí, como que é? Qual o melhor momento que você acha para fazer a certificação? Depois que você já comprou? Ou certificar primeiro e comprar depois? Alinhar isso com o fornecedor antes, né? Quando que você indica aí fazer a certificação? Olha, o que eu indico? Eu acho que, obviamente, você tem que passar pela etapa de cotação, de viabilidade, ver se aquilo faz sentido ou não, né? E quando for identificado ali, e quando o cliente ele trabalha com a gente com uma certa recorrência, a gente tem um canal aberto ali com o despachante, às vezes ele acaba nos consultando ali, pô, Jean, time da IES, precisa de Inmetro, não precisa, tal, e na Anatel, dependendo do que for, a gente já, isso aqui precisa de Inmetro. Então o cara já vai ficar ligado, opa, isso aqui precisa de Inmetro. Então, o que acaba acontecendo? O cara, além dele ter que tomar a decisão ali de compra, ele já vai falar, eu preciso fazer um Inmetro. Então, na negociação dele com o fabricante, ele já vai falar, cara, o teu produto eu preciso passar por um processo no Inmetro. Hoje, o que eu venho percebendo ao longo dos anos? O pessoal, os fabricantes, eles já estão mais amadurecidos em relação a isso, já entende, já sabe o que é. Dependendo da fábrica, ela já passou pelo processo, então para ela é tranquilo, né? Por exemplo, eletrodomésticos, dependendo da fábrica, ele tem até alguns laudos que dá para ser aproveitado numa certificação inicial. E o cliente acaba economizando com isso. Entendeu? Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que como que o fluxo ideal para o cliente, para o importador, para a empresa que está querendo importar. Cara, tenta pegar na ponta se tem certificação ou não. Esse é o momento. Porque se precisar dali, vai ser um divisor de águas, inclusive, Betânia, para ele calcular custo, né, do produto. Então... nos projetos que eu já fiz que tiveram certificação, foi isso que a gente fez. Primeiro a gente encontrou uma fábrica, aí na verdade a gente encontrou várias, escolheu aquela que fazia mais sentido, testou a amostra para ver se a gente tinha gostado do produto, né? E aí a gente falou, não, a gente quer comprar, mas antes de pagar, vamos fazer a certificação. Né? E aí a gente começou a certificação e aí a gente nem pagou a fábrica ainda, então ela tá com boa vontade e ela já sabe. Vai ter que mandar a vista explodida, vai ter que mandar isso, vai ter que fazer auditoria, porque demanda bastante coisa da fábrica, né? Exato. A embalagem tem que ter isso, ela manda, não, isso aqui tá errado, tem que ter isso aqui vermelho. Enfim, eu lembro que foi bastante coisa aí de volta. E aí, quando a gente tava já com a certificação bem encaminhada, que a gente fez o pedido. Né? Exato. E aí a gente, ainda mais na primeira importação, depois, né, você já trabalhou com a fábrica, suponha que você comprou um produto da fábrica e depois você compra outro. Exato. A fábrica você já conhece como é que ela trabalha, né? Então acho que no início é melhor ir mais devagar, mas controlando melhor o processo do que querer ir rápido assim e depois desandar tudo, né? Vai que a fábrica não quer colaborar e você já pagou. Exato. Às vezes a fábrica nem é aprovada, acontece muito de ter auditoria e não aprovar a fábrica ou não aprovar a amostra? Acontece. É que é o que você falou. Quando o cliente ele já vai submeter a certificação, ele já está muito decidido do que ele quer.
que é o momento ideal. Ah, não fiz o pedido, mas eu já sei o que eu quero comprar e esse vai ser o cara, essa vai ser a fábrica. Esse é o cliente perfeito, né? Se tiver alguém que tá vendo esse vídeo aqui, tiver nesse... Pode procurar a IES, procura a Betânia aí que a gente tá aqui para ajudar você. Esse é o cliente perfeito, porque ele vai antecipar todo o negócio. Mas o que acaba acontecendo? Putz, fechei com um fornecedor lá, comprei o produto, ele não começou a produzir, mas eu preciso certificar. Esse é o cara que normalmente chega, né? Porque querendo ou não, dependendo do investimento de certificação, 20, 30, 100 mil, 200 mil, depende muito do projeto, o cara já tem que estar muito alinhado com o que ele quer. Eu vou comprar da fábrica, né? Que foi o que você acabou de falar. Entendi. E acontece assim também de ter aquele importador que a carga chegou no porto, ops, precisa de ir em metro. Também. Deixa eu responder a tua pergunta. Tá. Você falou das reprovas. É verdade, Esqueci de falar desse tema aí, que é Muita importante. pergunta. Gente, acontece reprovações no produto, acontece reprovações na fábrica, isso é algo comum, né? Hoje, dependendo do fornecedor, da categoria de produto, China, a velocidade é muito rápida, né? Então, eles pegam tudo muito rápido. Então, a grande maioria passa tranquilo, vai embora. Mas tem sim. E aí onde entra o planejamento e a estratégia, né? Onde você vai ver, poxa, coisas que eu recomendo o cliente olhar se a fábrica já vendeu para o Brasil, quando foi o último ano que essa fábrica vendeu para o Brasil. Porque às vezes se a fábrica, eu vendi faz 2 meses. Cara, esse cara tá ali, ó, ele já... Cagulha ali, né? Já sabe o que tem que fazer, às vezes já tem o laudo. Na parte de eletrodoméstico dá pra aproveitar, tá? Outras classes de produtos, depende, tem que verificar, tá? Placas solares dá pra aproveitar também, tem outros casos que não dá. Então assim, às vezes o cara já tá ali, já sabe, já entende, já tá, né? Quente ali o negócio. Agora tem fábricas que, vendeu pro Brasil, já vendi. Quando? Em 2002. Cara... você vai, então assim, você tem que dar uma olhada, então assim, você tem que saber, a gente por ter um histórico, você já consegue identificar algumas coisas ali, e o trabalho da IES é tentar minimizar, orientar a fábrica também, olha, faça isso, faz assim, documentação, poxa, não tem documentação, fala com o teu time de inspeção, que o pessoal conhece, de ISO e tudo, então prepara ali o cara para se condicionar a ter a certificação. Que esse é um trabalho que a IES faz, né? De antecipação e preparação. Às vezes o produto não passa também. Então, poxa, onde não passou? Poxa, não tem o cabo certificado. Fabricante, você tem que comprar um cabo certificado, padrão ABNT, tá aqui a relação de fábricas e tudo. O cara tem as fábricas na China que já tem o cabo certinho pro Brasil, né? Exatamente, isso já existe, entendeu? Então hoje, assim, não passou no item tal, que às vezes é um invólucro, que precisa de um reforço, que é a carcaça do produto, né? Então, todos esses pontos, a IES entra com estratégia na certificação, né? Dependendo do tipo de produto, se a gente tiver uma amostra física na mão, dá pra identificar ali, putz, isso aqui não vai passar, isso aqui dá uma borda, sabe? Então, tem toda essa parte técnica, acontece, e dependendo de como o cliente ele fizer a importação, ele pode ter grandes prejuízos, que é onde você falou. Pô, a mercadoria tá aqui, cara, esqueci de certificar, meu despachante não sabia, acabei de, sabe? Então, acontece isso, qual que é o problema? Cara, você vai ficar pagando a armazenagem, dependendo de onde você trouxer o produto, você vai ter que ficar esperando, você não vai poder vender, né? Até você certificar, e tem que rezar para o produto passar. A fábrica ser aprovada também. Aí, nesse caso, não dá, porque o produto já está aqui, então tem que ser feito por lote. Nesse entendeu? caso é lote. Então, você não consegue fazer pela fábrica, entendeu? E se o produto não passar, você pode correr o risco aí de ter que devolver o produto para a origem, ou fazer a destruição do mesmo, ou dar perdimento e seja o que Deus quiser, enfim. Entendi. Eu queria te perguntar agora em relação aos custos, né? Qual que é o custo de uma certificação em metro, assim, tanto para lote quanto para certificação de fábrica, né? Certo. Vamos fazer o seguinte. É uma pergunta que tem o depende, primeiro, né? Mas, via de regra, vamos colocar aqui. Vamos falar da pistola de cola quente, por exemplo.
É um produto... É eletrodoméstico que você falou, né? Não sabia que era. Exato. Entra na Eu acho que tem muito produto no mercado aí que nem tem metro nessas pistolas. Que tem umas que são tão baratinhas. Então, mas aí que tá o ponto. As baratinhas é as que precisam. As caras talvez são as que não precisam. Eita. Porque quando o produto ele é para uso doméstico, via de regra ali, que é o que a gente vê no nosso cotidiano, ele vai ter que ser submetido à certificação do Inmetro, né? Agora, quando ele é um produto de uso industrial, dependendo do produto, ele não precisa. Então, ali o Inmetro tem na portaria 371 tem um anexo dela, que é outra portaria, que aí vai fazendo a portaria, faz as portarias da portaria, e aí quando você vê, você tem um monte de portaria. Ele tem a relação de classes de produtos que entram ali e se enquadram nas normas. E dentro ali, por exemplo, você tem os produtos de uso industrial, por exemplo, quando é um produto, uma batedeira, certo? Aquelas batedeiras elétricas que a gente usa em casa. Dependendo da capacidade, eu não vou lembrar exatamente agora a capacidade, se ela passar de X quilos de capacidade, ela não precisa. Ah, entendi. Entendeu? Assim como outros produtos. Então... Entendi. Então vamos falar dos custos. Isso. Como que dá pra simplificar aí pro pessoal? Vamos lá. Por exemplo, vamos colocar um preço médio, pistola de cola quente. Eu quero trazer pistola de cola quente. Vou criar uma linha, e vou trazer isso durante um ano, beleza? O investimento médio ali vai ser em torno, dependendo da quantidade de modelos, tá? Vai ser em torno de 20, 25 mil reais, com validade de 12 meses. Você fala só pra pistola, pra um produto só. Para um produto, vamos poder ter um produto ali, ele tem 5, 6 potências, né, de produto. Você tem a de 15, de 30, 45 watts e tal, você tem essa linha de produtos e ele vai trazer, é mais ou menos isso que ele vai ter que investir para poder importar esse produto. Aí a gente volta, o certificado vale por 3 a emissão, só que a manutenção é anual. Então, na base de cálculo pro cliente, a gente sempre fala, cara, considere esse investimento em 12 meses. Na linha de emissão de 12 meses, para ele tentar diluir o custo. Quando o cara vai trazer um lote, por exemplo, vou trazer um lote de pistola de cola quente. Dependendo da quantidade, esse cara pode gastar 15, 20 mil reais. Quase, às vezes. Quase o valor da certificação da fábrica. Entendeu? Entendi. E isso para brinquedo também seria em torno de 25 mil, para coisa de bicicleta, papelaria, é mais ou menos isso? Dá para falar? Dá pra gente colocar nessa margem. A gente tá falando aí, dependendo da situação, de um container de 40 pés, por exemplo. Né? Cheio de mercadoria, e aí dependendo do valor agregado da mercadoria, você vai diluir isso e vai ser um negócio tranquilo. Ou dependendo do tipo de mercadoria, se tiver um baixo valor agregado, você vai falar, meu Deus... não tem condição, né? Assim, olhando de fora, eu vejo que assim, é muito pouco se você pensar numa importação de um container. 25 mil reais, se tiver 25 mil produtos ali, é R$1 a mais. Exato. Um produto que você vende a 200, 300 reais, não impacta tanto, né? Agora, você tá trazendo, sei lá, 1.000 produtos, né? De 25 a 25 reais só a certificação. Então, já dá um impacto 10 vezes maior. Exatamente. Né? Então, acho que... a questão é essa, né? Um custo fixo, a certificação, ou praticamente fixo. Exato. Então, quanto mais tem importar, mais barato fica, né? Isso. Dentro da regra da certificação, qual que é a estratégia? Qual que é o lance? O quanto mais você importar daquele produto, daquela situação, melhor, porque você dilui, né? Então, qual que é o nosso formato hoje, a maioria dos clientes? Como é que eles fazem? Eles têm linhas de produtos, né? E ele vai trazer aquele produto, ele não vai trazer uma vez no ano, ele vai trazer 3, 4 embarques no ano. Então, quando ele olhar aqueles 25 mil reais que ele investiu para ter a certificação e tudo mais para poder trazer, ele vai falar, poxa, tá tranquilo, entendeu? Porque às vezes ali, ele trouxe, sei lá, ventilador. O cara vai trazer 15 containers, vai diluir isso em 4 vezes ao ano. Quando ele vai olhar, eu vendo ventilador a 70, 80 reais, fala, ok. E como é que é essa questão? É da data de emissão do certificado, Data né? de emissão. Então, vamos supor, eu emiti o certificado hoje, eu posso trazer até um ano, mas aí um ano até de data de registro da DI? O que eu recomendo sempre, porque isso é uma coisa assim, eu recomendo que a mercadoria seja nacionalizada até a vigência do certificado. Entendi. Então, suponha que eu tirei 1º de janeiro de 2022. Certo. Então, até dia 31/12, eu tenho que registrar a entrada do último container. Exatamente. Tem que estar lá no sistema, foi importada, nacionalizada. Exatamente. Pô, desembaraçou. Chegou no país, tá? Óbvio que você tem ali que fazer
as manutenções, né, que vai ser sinalizado por nós ali, olha, 4 meses antes, via de regra. Olha, você quer fazer a manutenção? Você vai trazer esse produto por mais X tempo? Olha, poxa, vou trazer. Putz, tô trazendo agora, nessa reta final, como você falou, só que é o meu último lote e acabou. Aí você vai ter que fazer um processo de encerramento de certificação. Trazendo para o nosso mundo real, é como se você fosse fazer o divórcio. Então, você tem que formalizar, olha, trouxe X quantidades dos produtos tais e não vou mais trazer. Por quê? Esse documento, ele vai te dar a tranquilidade de você comercializar ele no mercado tranquilamente, tá? Se você não fizer o encerramento ou a manutenção, você vai ficar com o produto ali tecnicamente irregular. Ah, entendi. Então tem que tirar a certificação, mas depois tem que finalizar também, se não for importar mais, para não ficar com a coisa aberta. Exato. Se for uma certificação de fábrica, que ela tem essa questão da periodicidade, da validade por período, não é o lote não se aplica a essa situação, tá? Porque o lote vale só para aqueles produtos e acabou. Mas se for uma certificação de fábrica, que via de regra é o que acaba se tornando mais viável, você precisa fazer o divórcio. Você precisa falar para a tua certificadora, falar, olha, não vou mais trazer. E aí você vai ter que declarar alguns documentos, DIs, as últimas importações, as quantidades, tudo mais, o quanto você tem no estoque. Vai ser feita uma verificação no teu estoque dos produtos ali. A certificadora, ela pode ou não pedir ensaios dos produtos ali para ter uma amostral. Mas via de regra o pessoal acaba não pedindo, né? Porque como já ensaiou antes, né? Até para uma questão, poxa, de economia, penalizar o cliente, acaba não pedindo. E aí a certificadora fala, olha, declaro que a Betânia trouxe 100 mil peças desse produto e ela encerrou a certificação e está tudo tranquilo. Entendi. Por que tem isso? É para caso depois alguém reclame? Qual que é o sentido de finalizar? O sentido é o seguinte, porque pode existir a possibilidade do fiscal, do IPEM, chegar no mercado, olhar o teu produto, consultar a base de dados do registro e falar, opa, esse produto ele está com registro cancelado, suspenso, enfim, tem os status lá. Teve algumas mudanças recentemente, agora no status do registro, eles começaram a deixar inativo, né? Então, o inativo ele é considerado assim, olha, esse produto já foi certificado, tá tranquilo, mas o encerramento ele serve como um documento complementar, caso o fiscal, vamos supor que deu um erro no sistema, e aí tá cancelado. Para o fiscal, isso é um produto irregular. Esse produto tá irregular, toma a multa. Aí, na hora de você defender essa notificação, esse auto de infração, opa, olha, tá aqui, ó, eu fiz o encerramento na certificadora, tá tudo bonitinho, tem aqui, vida que segue. O fiscal vai analisar no órgão competente, falar, não, ok, tudo bem, é isso aí. Entendi. Só para estar lá no sistema que, por exemplo, talvez aquela tá vencido, mas é porque realmente parou ali, né? Só para ter esse indicativo, tá tudo certinho. Exatamente. Antes ainda tem, né? O sistema do Inmetro, o Inmetro tá passando por algumas melhorias. Então, antes tinha a questão do encerramento e ficar ativo com restrição, que era para aquela base, que aí realmente faz essa questão. Você tem o papel do divórcio, você protocola o papel do divórcio e lá fica lá uma flagzinha que tá tudo bem. Ó, esse pessoal aqui realmente separou, tá tudo certo. Só que agora tem essa questão do inativo que tá, talvez para os fiscais fique um pouco confuso. Mas o Inmetro vem treinando os órgãos delegados aí, acredito que não vai ter problema, mas é bom sempre... O que seriam esses órgãos delegados? O Inmetro, ele tem os IPENs de cada estado, né? Então, IPEN? Isso, que são os órgãos fiscalizadores, né? Então, por exemplo, em São Paulo... O filial em cada estado do Inmetro, exato, entre aspas. Perfeito, exatamente. Então, na Bahia tem o IBAmetro, aí em São Paulo tem o IPEN, enfim, aí em Recife tem o IPEN também, de Recife, enfim, que são os órgãos ali credenciados, né, do Inmetro, né, delegados, onde faz as verificações no mercado. Ah, legal. E assim, todos esses produtos que eu até anotei aqui, né, que exigem Inmetro, eles, se forem produzidos no Brasil, também vão exigir Inmetro, né? É a certificação para comercializar o produto, seja ele da China ou brasileiro. Perfeitamente. Então, se você está importando, por exemplo, componentes que eles serão destinados à produção de um produto que requer Inmetro, aquele componente, via de regra, ele não vai precisar de certificação, tá? Mas o produto final, ele precisa. Tá?
tá? Então isso pode acontecer também na tua importação. Por exemplo, vamos ao caso de pelúcia, tá? É muito comum o cliente às vezes trazer a pele da pelúcia, né? Trazer o sonzinho e fazer um enchimento no Brasil. Por quê? Por uma questão de cubagem. Ele consegue trazer muito mais peles, né? Enfim, e faz o processo por aqui, que aí entra a questão do enchimento, que basicamente é uma commodity, o plástico para ele fazer o enchimento. Então, o que vai acontecer? A certificadora vai emitir um termo de compromisso onde vai dizer assim: a Betânia se compromete a, depois que produzir esse produto, finalizar ele, certificar essa quantidade aqui, né? Que a gente chama de termo de compromisso. A NCM, salvo engano, das peles da pelúcia entra com o Inmetro, vai ser liberado, você vai produzir na tua fábrica ou num terceiro, e esse cara ele tem que certificar o produto para comercializar no país. Entendi. Então a matéria-prima ela vai entrar, mas não vai entrar livremente. Você já tem que estar indicado ali que é alguma coisa que vai ser usado para brinquedo, fazer esse termo. Isso são em alguns casos que ele envolve, por exemplo, isso cai mais no brinquedo, né? Por exemplo, agora se o cara tá trazendo, importando, sei lá, um circuito, alguma coisa para algum outro tipo de produto, um circuito. Por exemplo, às vezes para algum tipo de produto eletrodoméstico, às vezes vai passar direto, só que o importador ou o cara que vai comprar, ele vai montar um produto que é um eletrodoméstico. Aquele cara que está montando o produto final, ele precisa certificar o produto. E o circuito vai entrar de boa. Tranquilo. Porque às vezes o importador ele vai só importar o circuito e vender para o fabricante. Isso pode acontecer também. Legal. E assim, eu lembro que uma vez eu trabalhei num projeto de placa solar, né? E aí a fábrica me ofereceu na China, falou, olha, a gente tem a certificação do Inmetro aqui do empresa brasileira, vocês querem comprar esse produto já certificado? Ou se quiser, poderia tirar a certificação do zero. Existe essa possibilidade de usar a certificação de outro? Existe, em alguns casos, né? O que acontece via de regra? Por exemplo, alguns fabricantes têm alguns representantes no país, onde esses representantes eles fazem a cessão da certificação, tá? Então, isso é um tema muito discutido no Inmetro. Em algumas circunstâncias, por exemplo, placa solar, isso é permitido fazer, né? Então, você vai, por exemplo, às vezes, você vai comprar, sei lá, de mim, eu tenho um certificado, você vai importar, eu te passo a autorização, onde você vai usar, eu vou te cobrar uma taxa e você usa o meu certificado. Isso não é uma prática muito bem vista pelo Inmetro, tá? Que é como se fosse um repasse da certificação. Porque o Inmetro, ele prefere que cada certificador, cada importador tenha a sua certificação. Mas sim, é possível fazer isso. Em alguns escopos. Brinquedo é mais complicado, outras áreas. Dá para fazer, é possível fazer, né? Isso é um tema bem polêmico, tá? Mas dá para fazer sim. Muito caso a caso. É muito caso a caso, tá? Então, por exemplo, tem empresas que tem lá uma base, ela representa algumas fábricas e tem uns brinquedos lá certificados, né? E ela acaba repassando esse certificado. E aí dentro da etiqueta, por exemplo, vai estar lá constando certificado por Jean, importado por Betânia. Então, comercialmente falando, às vezes para você não faz sentido fazer um marketing gratuito para mim, ou, enfim, às vezes você vai ter uma vantagem ali pequena econômica. Para algumas empresas faz sentido. Foi uma coisa É a análise de custo, né? Se for muito pequena, às vezes vale a pena, né? Exato. Se for uma operação pequena, vale a pena. Agora, se for importação, uma importação mais robusta ou um importador que quer construir realmente uma marca, faz sentido ele ter o certificado no Inmetro, lá dele, né? A etiqueta dele, então... Mas tem a possibilidade, sim. Tá, e agora vamos falar do outro caso. E o importador que não tem Inmetro? Tem essa possibilidade, às vezes, de entrar algum produto sem Inmetro na importação? Ou é impossível? Vai chegar lá? Tá, entendi. Você fala assim, o cara trouxe, ele não sabia que tinha, desembaraçou, entrou e tá lá. É, porque eu entendi assim, vamos supor, eu trouxe a carga aí, sei lá, da secador. Suponha que, às vezes, deu um canal lá, não sei o que aconteceu, tá com o produto. E aí, ou então ele fabricou no Brasil, né? E aí não tem certificação. Qual que é o risco de eu comercializar um produto sem certificação? Ou então eu comprei de um importador, tô vendendo um produto aqui, no meu secador, e não tem. Qual que é o risco desse tipo de produto no mercado? Pergunta excelente, tá? O que acontece? Quando você importa ou você recepta e compra, né? Vamos usar o termo prático, compra um produto que precisa de certificação e ele não está certificado, é visto ali pela legislação que você está
cometendo um crime, você é corresponsável um certo crime, né? Então, efeitos práticos? O importador que ele está trazendo um produto sem a certificação e ele pode correr o risco ali no porto do produto ficar parado, como a gente falou, ter que certificar e etc. Ok, meu produto passou, está no meu armazém. Qual que é o teu risco? O teu risco é chegar alguém, alguma fiscalização, ir lá, opa, esse produto tem metro? Não, não tem. Vou apreender, você vai ser multado, né? Pelo Código de Defesa do Consumidor, você tem a multa pode ela varia até, sei lá, R$1,5 milhão de reais, multa altíssima, né? E você tem um risco também, vamos lá, vendi o produto para a lojinha tal. Tá lá na lojinha, feliz da vida, o cara tá vendendo teu produto, maravilhoso, top de linha, só que tá sem 1 metro. O que vai acontecer? Esse cara da loja vai levar uma canetada, vai tomar uma multa e ele vai voltar para você. Te processar, provavelmente. Ele vai voltar para você, só que aí entra assim, é engraçado porque isso é um tema polêmico. Quem é que tem que pagar a multa? Ambos são corresponsáveis do processo. Óbvio que o lojista sempre vai tentar colocar pro importador, pro distribuidor, enfim, quem quer que seja. Mas ali, você que está importando, você que está distribuindo ou você que está comercializando, vocês saibam que você tem uma corresponsabilidade legal de estar com aquele produto que precisaria de metro e não tem 1 metro. Tá? Então, me parece que a culpa é maior de quem está importando ou quem está fabricando, né? Com certeza, você tem total razão. Mas quando você entra nessa seara, é muito complicado, porque eu já tive esse debate com vários clientes nossos, né? Porque realmente... Poxa, eu sou o dono da loja, comprei o produto e eu não sabia. Mas, pasme, todo mundo tem que conhecer. Você tem que saber o que você está vendendo. Uhum. Vamos usar sei lá, você está vendendo medicamento controlado. E você, porque você comprou e o cara falou que a margem era boa e você, só que é um medicamento controlado. Você tem que saber o que você está vendendo. Entendeu? Verdade, é complicado o tema. Eu concordo 1000% contigo. Mas entra nesse aspecto, assim. Entendi. Então, o risco que tem é de, por exemplo, o fiscal do Inmetro passar na sua loja e ver o produto sem, ou na loja do seu cliente, né? Multar. E multar, ou então, acho que é isso, né? Mais apreensão em loja, né? Sim, na loja, no depósito. O Inmetro, ele tem poder de polícia administrativa, né? Pelo governo, Então, assim, para quem não conhece, então... Tanto o Inmetro quanto a Anatel, os outros órgãos fiscalizadores, reguladores, né? Eles têm esse poder, então ele pode a qualquer momento bater no teu depósito, no galpão, ir lá fazer uma vistoria e falar, não tem metro, tá tudo errado aqui, eu vou levar isso aqui. Se tiver denúncia, às vezes, eles não, comum. ou pode ir na loja. Eu vi agora, acho que foi Dia das Crianças, que o Inmetro fez uma operação, acho que no Rio, se eu não me engano, apreendeu, acho que 10%, 11%, não sei se apreendeu, mas acho que 11%, não sei se você viu essa notícia. Exatamente. Isso é comum, né? Ter essas operações de Páscoa, Natal, Dia das Crianças. Eles fazem muito essas operações, entendeu? Porque tem muito produto, às vezes irregular, ou que não está certificado, que passou, né, pela barreira. Porque às vezes, enfim, por mais que a receita, o pessoal tente controlar, às vezes sempre passa uma coisa ou outra, né? Seja pela inocência ali da situação, ou seja por estratégia ali de quem importou o produto, né? Mas sempre vai ter essa situação. Você vai estar no risco, né? Trazendo um produto. Esse produto pode estar reprovado. Você que está comprando um produto sem certificação, você pode estar colocando a saúde e segurança da tua família em risco, do teu filho em risco. Coloca um incêndio, sei lá, for um eletrodoméstico, né? E aí depois incendiou a casa. Exato. Um curto-circuito na tua casa, ou um produto com alto teor um brinquedo com alto teor de fitalato, que ele vai acelerar um processo cancerígeno numa criança. Então, saiba que você está correndo um risco. Uma panela que precisa de certificação do Inmetro sem certificação, que você está ali, a sua família se alimentando e às vezes raspando a panela com excesso de chumbo, de alumínio, e às vezes você vai se intoxicar, enfim. Todas as panelas precisam ou tem algum grupo específico? Na verdade, tudo que vai no forno e fogão da parte metálica, né, panelas metálicas, ela precisa de certificação. Tem algumas classes aí na portaria que são elencadas, né, mas a grande maioria das panelas vai em forno e fogão, né, usado na cozinha, ele precisa. Nossa, Jean, mas é muita burocracia, assim, esse metro. É bem complicado, né, assim... Eu já sabia que era complicado, agora eu descobri que é mais complicado ainda, assim, em outros produtos. Assim, Betânia, é um processo chato, é um processo complicado,
É por isso que empresas como a IES existe, né? Então, para resolver o problema, né? Então, as pessoas têm o desejo de importar, existe a barreira técnica, né? Que ela também, de certa forma, ela se faz necessária em alguns pontos, né? Porque se não tiver critério nenhum para entrar o produto no país, aí vira terra sem lei, então, enfim, a nível de segurança, porque você vai ter que correr muito risco, né? O consumidor, ele corre muito risco, né? E ele é a parte mais frágil da camada. Então, é por isso que as portarias das legislações do Inmetro existem, né? Então, às vezes a gente acha que às vezes é um exagero, tudo, até pode fazer sentido. O Inmetro, ele vem melhorando, aperfeiçoando bastante as legislações a nível de flexibilizar, no sentido de deixar mais simples, mais prático o processo. Mas esse trabalho na IES, por exemplo, nós fazemos a bom termo, sabe? De simplificar. Porque tem esse lado, é difícil, é custoso, demora, mas também uma criança que pega um produto que é cancerígeno, que irrita a pele dela, um produto que incendia aí uma casa, é pior ainda, né? Então tem um porquê de estar aí, né? Exatamente, né? E aí, poxa, quem tá assistindo às vezes vai falar, cara, mas nossa, é muito difícil o produto com Inmetro, não quero passar por tudo isso, mas pensa no seguinte, isso já aconteceu várias vezes, tá, Betânia? Eu já me deparei com vários empresários que tinham talvez estrutura, capital financeiro, porte para suportar o tempo, o time de investimento e acabou declinando o projeto. Ou seja, não é todo mundo que quer trazer um produto com Inmetro, então acaba sendo um mercado um pouco mais restrito. Então, por um lado, você tem uma barreira técnica, uma burocracia a mais, sim, não dá pra gente falar que não. Porém, quando você entra num mercado de um produto que tem certificação, você vai ter talvez mais oportunidades. Então isso é verdade, é aquela coisa assim, capinha de celular, qualquer um pode importar, né? Então assim, se a concorrência é muito grande, as pessoas às vezes vão brigar muito por preço, aquela prostituição de preço, né? Quem coloca 10 centavos, R$1 mais barato. Uhum. Já na certificação não, poucos vão entrar. Então depois que você tirou a certificação, tem um produto adequado ali que preenche todos os requisitos da legislação, às vezes você vai ter menos concorrência, né? Com certeza, né? É engraçado que, só para você entender, eu tenho clientes, são poucos, mas que eles verbalizam isso. Cara, eu vou trabalhar com esse produto que é difícil. Uhum. Isso é legal. Então, ou seja, a visão do cara é exatamente essa que eu tô tentando colocar para vocês. Às vezes o mais difícil, talvez ele vai ser o mais recompensador, né? E um mercado onde você vai conseguir ali ter um resultado financeiro, às vezes um retorno do teu investimento mais rápido, porque não é todo mundo que traz. Legal. E como que você vê assim, o futuro das certificações? Até pegando um pouquinho do passado, como que você viu essa evolução de como era antes do Inmetro agora e como que é a perspectiva no futuro? Perfeito. É assim, a certificação, qual que é a tendência natural, né? A tendência natural é a certificação ela ficar um pouco mais tranquila a nível operacional, né? Eu vejo isso muito forte, o Inmetro vem se modernizando bastante em relação a isso, então é um ponto bacana, né? Na parte de registro, transparência de dados, modelo regulatório, atualizações. Então a tendência é que isso aconteça. E existe outra tendência também, que hoje tem vários produtos que eles não têm certificação, só que eles têm um risco para a sociedade, né? E aí onde entram esses órgãos reguladores? E gradativamente possa ser que tenham mais regulamentações para outras classes de produtos, né? Então eu vou dar um exemplo. Embalagens plásticas, por exemplo, você tem uma resolução da Anvisa, salvo engano, ela é de 1999, de produtos em contato com alimento. Ok, ela é uma regra que existe, ela precisa ser atendida por empresas que trazem ali talheres, embalagens plásticas, enfim, várias coisas dentro do nicho de utilidades domésticas. Porém, não existe uma fiscalização assídua no mercado, não tem uma certificação, não tem muitas cobranças. Tem a lei, mas não tem a cobrança. E acaba sendo um produto que hoje até teve uma pesquisa, depois eu tento te passar, que um dos grandes índices de infertilidade dos homens se dá por ter uma substância no plástico, lá eu esqueci o nome, que acaba causando ao longo do tempo. Ou seja, para você entender que a nível de critério técnico, poxa, às vezes tem coisas que a gente nem sabe. Caramba, mas eu não sabia. Entendi. O seu pet, tão querido que você tem, ele
brinca com bolinha, com brinquedo, para pet, que não tem certificação hoje. Só que, poxa, a grande maioria dos animais de estimação, eles morrem do que? Eles falecem por câncer, né? Quando chega na boa idade, né, deles, dos animais de 9, 10 anos, começa a ter esses problemas com... A grande maioria dos cachorros, por exemplo, tem muito câncer, né? É bem comum isso. E o que pode estar acelerando esse processo? Uma substância chamada fitalato, que vai nas bolinhas, nos produtos que são mais maleáveis, e tá lá. Então, para você ver como é importante a certificação, porque quando você cria critérios mínimos ali para você, de qualidade para um produto, de segurança no caso, né? Você acaba deixando o produto com a qualidade melhor, uma segurança maior e a nível de qualidade de vida, né? Segurança do consumidor. Legal, então a gente vê assim no futuro o Inmetro ficando mais ágil nessa parte documental, na parte processual, Sim. mas um cuidado com a saúde cada vez maior, né? Porque também a ciência vai evoluindo, a gente vai aprendendo, né, o tipo de plástico, qual que é a substância do metal, e aí vai realmente... Hoje as pessoas estão muito preocupadas com a questão da saúde, cada vez mais, né? Exatamente. Medicina preventiva também, né? Não sei. Exato. E aí você fala, poxa, mas o Brasil é assim, assado. Cara, se você parar um pouco para estudar uma parte de legislação a nível de produto nos Estados Unidos, na comunidade europeia, por exemplo, lá, por mais que seja talvez a nível processual mais flexível, mas as legislações, as leis em cima das empresas, elas são muito pesadas. Então, hoje o Brasil está passando por uma reformulação das legislações, né? Então, vai uma mescla ali do Inmetro, da Anatel, da Anvisa, de todo mundo, para se criar um meio termo onde, cara, olha, beleza, um exemplo, tá? O produto não vai passar por processo nenhum de certificação, mas existe essa regra assim, assim, assado, e se você não cumprir, você vai ser preso, você vai perder tua empresa, tal. Lá fora é basicamente isso. Não é assim. Você conhece, né? Você é uma pessoa que já viajou bastante e conhece. Lá fora é assim. Hoje no Brasil é muito brando essa situação, né? Porque às vezes recai a responsabilidade sobre o funcionário que comprou a mercadoria, que fechou na China, e a culpa também às vezes é do fabricante que não atendeu o pedido do importador. E às vezes a culpa é do consumidor que colocou ali um material dentro do pote que transformou numa bomba atômica e fica muito brando a situação. Faz sentido, assim. Agora eu queria te perguntar sobre os cases da IES. Pode contar pra gente alguns cases, alguns produtos que vocês já trabalharam aí? Sim, a nível de cliente eu prefiro não comentar, né? Porque quando o cliente tá com a gente é uma questão estratégica, é uma vantagem competitiva para o cliente. Então, depois consultem a gente. Mas a nível de produto, por exemplo, os produtos que a gente trabalha bastante, né? Brinquedos, eletrodomésticos, placas solares, carrinhos de bebê, panelas metálicas, ar-condicionado. Nossa, tem bastante coisa. Componentes de bike, componentes de motocicleta, luminárias públicas, lâmpadas LED, rotulagens de produto em geral. Poxa, Jean, quero trazer uma espátula e não sei como fazer a rotulagem desse produto. Nós conseguimos fazer também. Então, assim, dar essa orientação com base na parte técnica. Enquadramentos de produtos, se precisa ou não de certificação, né? Em vários âmbitos aí a gente consegue fazer essa análise. Cadeira plástica monobloco também. Monobloco é uma cadeira que não é montada, é isso? Isso, é uma cadeira que ela passa por um processo de injeção único. Então ela acaba tendo certificação. Por exemplo, a cadeira do boteco, né? Então essa cadeira, quando ela é feita num processo de injeção plástico único, ela precisa de certificação. Por exemplo, essa cadeira aqui, não sei se vai pegar na câmera. Ela é única, né? Exato, ela é um processo de injeção único, ela precisa passar pelo processo do Inmetro. Por isso que tem essas do boteco que quebram. Será que elas têm metro? Olha, deve ter, né? É porque assim, tem... A grande maioria já tem, né? Essas cadeiras, normalmente, elas são produzidas na indústria nacional, até por nível de cubagem, né?
acaba inviabilizando a certificação. Me corrija se eu estiver errado, tá? É verdade, é verdade. Mas agora com o frete alto, é que às vezes também tem a questão do mau uso, né? A questão do peso suportado. É que no boteco ninguém é de ninguém, né? Vamos falar a verdade. Então, o que acaba acontecendo? Enfim, o pessoal faz mau uso da cadeira, né? Vai pra lá, vai pra cá. É uma cadeira que tá sempre ali no estresse, né? Sendo utilizada no limite. E acaba que quebra, né? Mas pode ocorrer. O cara, sei lá, tem uma cadeira, produz uma cadeira, não certificou, não passou por critério nenhum, não tem noção nenhuma do processo de engenharia, de qualidade. Tá vendendo no mercado. Poxa, uma cadeira dessa, se ela quebrar, olha o risco no acidente. Às vezes quebra de uma forma onde gera uma ponta, a pessoa cai de costas. Então, assim, pode acontecer. Eu já vi várias vezes as cadeiras aí, a pessoa, ela, tipo, dobrar assim, né, e acontece. Exato. Quebra uma perna, a pessoa, imagina, nossos avós, meu Deus do céu, Deus me livre. Imagina. Tá numa cadeira dessa, quebra, cai, né? Então, é por isso que existe a certificação, né? Por isso que existe as regras mínimas ali, as normas de segurança. O Inmetro não visa a qualidade, tá, Betânia? Um ponto importante, que a galera acha, tem Inmetro, tem que ser top de linha. Não, o Inmetro vai visar segurança. Segurança. Exato. Legal, eu já ouvi falar de certificação de escopo. O que seria isso? De escopo? A questão de escopo dentro do Inmetro, para nós, assim, a nível de nomenclatura, escopo é a abrangência de uma classe de produtos. Então, por exemplo, eu atuo no escopo de brinquedo. Eu atuo no escopo de artigos escolares, é mais nesse sentido, tá? Tipo, quais áreas ela participa, né? Isso. E quais escopos, você já falou um pouco, né? Mas quais escopos que a IES atua hoje aí na certificação, os principais? Tá. Olha, hoje a IES atua na parte de Inmetro na certificação. Eu vou até abrir o site aqui e falar alguns para vocês, que são diversos, tá? Por causa que tem várias portarias. Então, os principais que nós atuamos hoje: ar-condicionado, artigos escolares, berços infantis, bicicletas infantis, bombas e motobombas submersas, brinquedos, cadeira plástica, carrinho de bebê, componentes de bicicleta, componentes automotivos, eletrodomésticos, iluminação pública, kit de transmissão para motocicleta, panelas metálicas, placas solares, selo ruído do Inmetro, televisores e ventiladores. Esses são alguns dos escopos que nós atuamos na IES, tá? Falando da parte de Inmetro. Bacana, bem amplo, assim, muito produto, é muito conhecimento. E eu acho que isso é um grande diferencial de ter um parceiro, né? Ter vocês como a consultoria. Porque você já tem essa vivência tão ampla de tantos produtos, de tantos cases. E aí, quando vocês vão e trazem esse know-how para o projeto, né? Acaba trazendo muito conhecimento que a gente não precisa errar para aprender, já traz aí com os cases, né? Exato, porque tem muita situação que o produto, por exemplo, ele tem várias certificações. Por exemplo, esse aspirador robô que agora ligou de maneira automática por causa do horário, esse produto, por exemplo, ele possui 2 certificações, né? Por exemplo, na verdade são 3, né? Nós estamos falando aí da certificação do Inmetro, pela portaria 371 de segurança elétrica, tem a certificação de selo ruído, que entra pela certificação do IBAMA, Inmetro IBAMA, e tem a certificação Anatel, porque ele tem tecnologia Bluetooth e Wi-Fi. E tem também, assim, todo produto que tem tomada, não é? Fio e tomada tem Inmetro também, não é? A tomada ali? Isso. Aí, por exemplo, vamos supor que o produto não entra na portaria de eletrodomésticos, mas ele é ligado na eletricidade. Aquele plug, aquela tomada, ele tem que ter certificação do Inmetro, né? Normalmente o fornecedor ele já tem a certificação, tem a marcação, tudo bonitinho. Por exemplo, vamos supor que você está trazendo uma lanterna recarregável, que ela não entra como eletrodoméstico, porém ela tem o cabinho ali que você vai fazer o carregamento. Aquele cabinho, ele tem que estar certificado pelo Inmetro. Você fala, eu preciso certificar? Não, cara, normalmente o fabricante já tem o certificado daquele plugzinho, entendeu? Porque assim, por exemplo, outro dia eu comprei umidificador de ar. Não é eletrodoméstico, né? Entra sim. Entra? Entra. Eu acho que não tinha nem Inmetro o produto. Deve ter vindo do Paraguai, então. Olha, eu não quero falar nada, mas eu acho que... Mas ele precisa, tá? Ele é considerado um aparelho eletrodoméstico. Tá vendo? E assim, eu vi porque eu tive essa curiosidade, não tinha nada de Inmetro. Perdão. Detalhe, viu, pessoal? São vários detalhes, entendeu?
Se ele for alimentado por uma fonte de cabo USB, não precisa. O meu é na tomada. Então precisa. Que isso que eu achei estranho, porque a tomada dele teria que ter em metro, né? Igual, por exemplo, você compra um celular da Samsung, iPhone, no plug ele tá ali, Anatel. Quando você compra o outro plug, aí já é outro produto, né? Sim. Mas aí eu acho que o plug ele é em metro, né? Ou é Anatel, o plugzinho? Não, aí entra outra esfera que é a Anatel, porque quando ele vai alimentar um produto que tem telecomunicação, ele precisa ter a Anatel. Então Entendeu? o plug do celular é Anatel. Exato. Mas o plug, por exemplo, que é do umidificador é em metro. Isso, que ele é interligado diretamente ali no umidificador, porque o umidificador ele não tem nenhum tipo de telecomunicação, por exemplo, não tem nada disso. Ele tem que ter a certificação, aquele cabo tem que ter a certificação do Inmetro, mas no caso do umidificador, ele precisa ter a certificação. Não só o cabo e o plug, mas o produto. O produto num todo. Agora, por exemplo, a gente pode pegar o caso da lanterna, que eu tô falando recarregável, que ela tem aquela, às vezes tem só o plugzinho ali que encaixa. Aquele cabinho, ele precisa ter a certificação do Inmetro. Eu acho que muitos não tem, igual o meu, eu tenho certeza que não tem esse umidificador, porque não tinha nem nada indicando na embalagem. Olha, se eu não vi, eu não posso falar. E tem muito produto assim, então, no mercado, 100 metros, será? Olha... Existe, né? Eu sou suspeito pra falar, assim, mas assim, existe sim, né? Brincadeiras à parte, existe um pouco dessa situação de produtos que tá no mercado de maneira irregular, às vezes porque o importador nem tem conhecimento que precisa. Ou às vezes tem a situação que o cara importou há tantos anos que não sabe que tem. A gente já teve situações do cara que trouxe, um cliente nosso trouxe um eletrodoméstico, tava vendendo em Manaus, numa lojinha. Aí o cara, esqueci, tinha uma caixa lá perdida e tinha uns trecos lá do nosso cliente. Ele abriu, começou a vender, chegou um fiscal e multou. Aí quando o cliente foi ver a identificação do lote, por isso a importância da rotulagem atualizada com identificação de lote, foi ver que era um lote de 2008, era uma coisa muito antiga, era um negócio meio maluco assim. E aí na época não precisava de certificação de eletrodoméstico, entendeu? Então não tinha nada de errado aí. Na verdade tinha. Porque o que aconteceu? O Inmetro ele estipula um prazo para você comercializar um produto na circunstância X. E aí já tinha passado o prazo do comércio. Então aí onde entra aquela questão que o vendedor, o lojista, ele também tem que ter um pouco de conhecimento da parte da certificação. Opa, estou vendendo um produto que precisa de Inmetro. Se chegar um fiscal aqui na minha loja e ver esse produto aqui, eu vou ser multado. Entendeu? Entendi. E mudando um pouco de assunto, assim, como que você vê essa questão do mercado chinês, o crescimento aí, né, da China, cada vez mais dominando o mundo, dominando o mercado? Vocês trabalham aí, né, com os fornecedores chineses, né, na certificação? Olha, a parte do mercado chinês é assim, eu vejo a China como um parceiro estratégico para o Brasil, a nível comercial, porque... a China é imbatível a nível de tecnologia e de produtividade, né? Você sabe muito bem disso, morou muito tempo lá, então é um parceiro essencial para nós. Hoje a indústria nacional, por mais que ela venha evoluindo de maneira gradativa, ela ainda não tem a vazão que a China tem, a capacidade de se adaptar às situações. Então eu vejo assim uma parceria que a gente não pode perder ao longo do tempo. Eu vejo a evolução da China a nível de certificação de produtos e a nível de segurança, de aumento de segurança dos produtos muito grande. Então a China, cada vez mais a certificação ela vem se tornando uma coisa mais fácil de ser feita, né? Não poderia nem estar falando isso aqui, talvez, mas é verdade. Então, assim, isso é bacana porque acelera o nosso trabalho, a qualidade está melhorando. A qualidade... E a segurança. A segurança, exato. A qualidade vai de acordo com o que o cliente quer, mas a segurança está melhorando. Então as fábricas hoje é muito mais tranquilo elas entenderem que precisa passar por uma auditoria. Hoje é mais tranquilo a fábrica às vezes fornecer um test report que dá para ser aproveitado em algumas circunstâncias para certificação, né? Então a gente consegue identificar isso no mercado, é bem legal. Bacana, Gião. Eu aprendi muito aí na aula, gostei muito. Obrigada aí por tudo que você compartilhou com a gente. Quer deixar aí pro pessoal sua mensagem final, alguma recomendação sobre o Inmetro? Bom, a minha recomendação aí pra galera é que procure uma empresa especializada na área de certificação, um parceiro estratégico como a Betânia, como entre outros que vocês possam
encontrar no mercado. Pesquisem sobre certificação, né? Eu acho que dentro de uma, vamos colocar na linha lógica, quer importar um produto que, independente do que seja, pesquise quais são as exigências que aquele produto tem que cumprir para ser desembaraçado no porto, para ser comercializado no Brasil. Eu acho que isso é uma coisa super importante, que às vezes o importador ele acaba negligenciando e isso acaba gerando impacto em toda a cadeia dele. Então, às vezes, o importador quer importar um produto e aí tá com pressa e o despachante às vezes esquece de fazer o enquadramento correto ou enquadra e às vezes não tem entendimento na hora. Pode ter um problema ali no desembaraço, pode ter um problema na distribuição, pode ter um problema no comércio. Então, pesquise muito bem o que você está trazendo para o país. É importantíssimo isso, porque você evita muitos problemas. E se precisar de certificação, se antecipa, né? Produtos que têm certificação, você tem que se antecipar. Né? Um produto que você vai requerer ali ter pelo menos 30 ou 40 dias de antecedência para entender de custo, preço. Eu acho que esse é o recado importante. O Inmetro, ele fornece ali as normas, as legislações, né, as portarias inclusive. Recomendo, se quer entender um pouco mais do processo, dê uma lida. O site do Inmetro tem uma aba lá, a gente pode até deixar o link aí depois, dos produtos que precisam de certificação compulsória. O que acaba acontecendo? Dependendo da portaria que você tiver trazendo o produto, ela vai ter uma terminologia mais técnica, então às vezes fica meio dúbio o entendimento. Então, recomendo estudar, porém, tenha sempre um parceiro do seu lado aí que vai conseguir te ajudar na certificação. Isso aí é importante. Bacana. E onde que a gente encontra aí o Jean, a IES? Deixa os seus contatos aí pro pessoal. Beleza. Pessoal, vocês vão poder encontrar a IES aí, através dos canais da Betânia também, que é nossa parceira. Vai conseguir encontrar a gente também através do nosso site, que é www.iescert.com.br, YES, tá? De sim em inglês. O CERT é com T mudo. Tem um Instagram também que você consegue nos encontrar, né? LinkedIn também, o meu LinkedIn lá, Giancarlo Caleb, consegue encontrar, ou a página da IES também, IES Certificações. Esses são os canais que vai conseguir nos encontrar, direcionar para o meu time comercial, para a nossa operação, e todo o time lá à disposição para tirar dúvidas e tudo mais. Muito bacana, Jean. Obrigada aí por tudo que você compartilhou. Eu acho que a mensagem final que eu quero deixar aqui para o pessoal que está acompanhando, até com base em tudo que eu aprendi, é que assim, planejamento é chave na importação. E isso engloba também a certificação, né? Você buscar informação, buscar bons parceiros que vão aí te ajudar em todo esse processo de certificação, que tem um custo, mas que o custo vai ser muito menor depois do que você tiver carga apreendida, ter multa, ter problema com o Inmetro, né? Esse custo, ele fica irrisório, assim. Então, é bacana fazer tudo isso antes, planejamento, né? Exatamente. Obrigada. Eu que agradeço, pessoal. Então tá, pessoal, essa foi a aula sobre certificação em Inmetro. Espero que vocês tenham gostado aí, eu aprendi bastante. Tchau, tchau. Xixi, zaijian.